eu quero falar muito da responsabilização das redes sociais. Eu acho que o nosso papel enquanto pessoa da comunicação é sair o culpado é o pai, o culpado é a mãe, porque eu acho que isso é uma resposta muito fácil e muito individualista para uma solução que ela deve vir de cima e ela deve ser coletiva para a gente pensar enquanto sociedade, sacou? Eu quero pontuar muito isso, sabe? Tipo, eu quero trazer muito essa visão do profissional de rede social, do profissional que entende da comunicação e da nossa responsabilidade sobre isso, assim. Não é que a pipoquinha esteja errada, mas eu acho que ela traz um ponto que já está contemplado, sabe? Tipo assim, a gente já sabe que o Boca de 09 é um babaquinha do caralho que tá desde os 12 anos de idade sendo explorado aí pelo John Vlogs e por toda essa galera, sacou? Tipo, dirigindo sem carteira e tal. Então, cara, eu quero trazer esses pontos. E aí, obviamente, eu já assisti o vídeo do Felca. Não tem como não assistir o vídeo do Felca. Todo mundo falou disso aí o final de semana inteiro. Eu arrisco dizer que o vídeo do Felca teve mais audiência do que Fantástico. Isso também é um ponto que a gente pode comentar aqui. Mas eu quero dar um recado para você que tá assistindo isso aqui comigo. Na semana passada, a gente falou, eu trouxe até um post aqui, eu até comentei o caso da Hannah, a Hannah, que é minha amiga e tal, que ela comentou, eu posso até mostrar pra vocês aqui, pra ficar mais fácil de mostrar aqui o comentário, porque eu queria dar esse recado, assim, tipo, eu acho que é um recado muito importante. Eu peguei aqui o post do Zuckerberg, né, tipo, falando sobre a superinteligência. E aí a Hannah, tipo assim, ela comentou o seguinte, ó, eu penso que o caminho que eles escolhem seguir é o caminho. Eu acho importante analisarmos e debatermos sobre, mas sinto que não temos escolha, de fato, consumindo ou não, porque alguém próximo vai consumir, enfim. Aí eu respondi pra ela, cara, se a gente não for capaz de criticar o resultado e as ferramentas do nosso trabalho a ponto de antecipar problemas e tentar, de certa forma, se proteger enquanto sociedade, só resta aceitar mesmo. Eu prefiro tentar entender, debater, conscientizar e quem sabe a gente numa dessa não encabeça algum movimento para tentar melhorar. Pode parecer idealista? Pode. Mas se a gente só aceitar as coisas, só vai restar pra gente no final do dia o direito de dar opinião que ninguém quer ouvir. Aí a Hannah falou, cara, eu já fui mais idealista, confesso, ainda assim, adoro a ideia do... Por que eu tô trazendo isso aqui? Por que eu acho isso aqui é importante a gente debater? Porque, beleza, é o Felca, ele é muito grande e tal, tipo, mas um vídeo fez todo mundo se mexer. Um vídeo. Saca? A gente tá falando de um conteúdo, de um formato de conteúdo. Ele fez um mini doc ali e tal, tipo, inclusive, porra, produção extremamente qualificada. Mas um vídeo fez a gente se mexer. Inclusive, fez tanto a gente se mexer que a gente tem desdobramentos aqui que eu queria passar com vocês já antes da gente ver o vídeo. Eu queria já trazer o desdobramento disso e queria fazer uma crítica também. Queria trazer uma crítica aqui que eu acho que ela precisa ser feita e ela é contundente e a gente precisa fazer de uma maneira muito assertiva, tá? Felca relata ameaças, uso de carro blindado e segurança após vídeo com denúncias. Felipe Bresanin Pereira, de 27 anos, mais conhecido como Felca, ficou famoso no YouTube a publicar vídeos de react. Na última quarta-feira, ele publicou em seu canal um vídeo titulado Adultização, em que denunciou o influenciador paraibano Ítalo Santos por exploração de menores. O youtuber, mais conhecido como Felca, revelou durante entrevista ao podcast Pod Delas que passou a andar com carro blindado de segurança na capital paulista, onde mora, para se proteger de ameaças depois de publicar vídeo. Ele ganhou destaque ao se posicionar contra o envolvimento das influenciadoras de aposta esportiva, conhecido como Bet, criticando a forma como as plataformas são divulgadas nas redes. Em seu vídeo mais recente, intitulado Adultização, Felca denunciou o influenciador paraibano Ítalo Santos por exploração de menores e alertou sobre o risco das redes para criança e adolescente. Abre aspas. Estou recebendo muitas ameaças. Muitas. Comecei a andar com carro blindado de segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da atualização, existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar. Afirmou ao ser questionado se havia recebido ameaças. E aí, a gente tem aqui a... Caralho, um carrinho no ícone. Meu Deus do céu. Enfim, a gente tem aqui a Lei Felca. Após viral sobre a tuttização, Câmara recebe 7 projetos de criminalização e prevenção. Veja propostas. YouTuber menciona conteúdos criados por Ítalo Santos e pelo canal Bel Só para Meninas. Depois do vídeo, a Câmara dos Deputados recebeu 8 projetos de lei que tratam da exploração de menores de idade na internet. Com a repercussão da denúncia, o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu neste domingo pautar projetos para enfrentar essa discussão. E a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann,
apelou à responsabilização das plataformas digitais para que a internet deixe de ser uma arma poderosa na mão de pedófilos, incitadores de mutilação, suicídio e golpistas criminosos. Vamos ver aqui quais são os projetos, e eu quero discutir com vocês sobre isso aqui, porque eu acho que a gente tem que falar de uma coisa importante que a gente não está discutindo aqui nesse ponto, antes da gente entrar pelo aspecto rede social, comunicação e tal. A lista de projetos protocolados nessa segunda-feira. PL 3856, autor Kleber Verde, do MDB do Maranhão, altera a lei número 8.069, de 13 de julho de 90, do Estatuto de Criança e Adolescente, para reconhecer a adultização precoce como forma de violência psicológica e estabelecer medidas de prevenção. Beleza. PL 3852, Max Breutão, do PP de Alagoas, institui a Lei Felca, que dispõe sobre medidas de prevenção, proibição e criminalização de adultização e sexualização infantil na internet e das outras providências. PL 3851, do Capitão Alden, do PL da Bahia, estabelece medidas para prevenir, identificar, combater e punir práticas de adultização precoce, disseminação de pornografia infantil e atos de pedofilia em ambientes digitais. PL 3848, Iandra Mourão, do União Brasil, deve ser, de Sergipe, dispõe sobre a criminalização e responsabilização civil e penal da sexualização de crianças e tal. Dr. Zacarias Calil, do União, de Goiás, alteração da decreto de lei de 7 de setembro para tipificar o crime de adultização. 3837, Duarte Júnior, PSB, Maranhão, institui a Política Nacional de Conscientização e Combate à Adultização Infantil de todas as coisas. 3836, Silvia Alves, do União de Goiás, alteração do decreto, blá blá. Cara, vocês estão ligados que o Brasil ele tem um dispositivo chamado ECA, né? Tipo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu queria ler com vocês aqui o 5º artigo do ECA. Eu fui pesquisar, tá? Tipo, eu fui pesquisar porque eu queria entender o que a porra dos fodendo deputados estavam fazendo ao invés de estar discutindo essa merda que é uma pauta já sabida, ó, há séculos. Esses sabujos, eu vou me manter no sabujo porque eu acho que é o mais carinhoso que eu consigo falar, mais respeitoso, sem incorrer nenhum crime. Esses sabujos estavam discutindo anistia, estavam discutindo sei lá o que esses merdas estão discutindo, ao invés de discutir uma merda como essa. Aí precisa um cara fazer um vídeo pra que eles se movam. O que esses malucos estavam fazendo antes disso, cara? O que é mais sério do que isso, então? Aí a gente começa a entrar numa seara de que a nossa política ela é pautada totalmente por algoritmo. A gente só vai fazer o que é pautado pelo algoritmo, não é nem mais pela opinião pública, é pelo algoritmo, pelo que o algoritmo decide. Fudeu, galera. Fudeu. Eu preciso de um vídeo como o do Felca, furar a bolha de vez em quando, alguém ter a coragem de falar isso pra que a gente possa agir. Fudeu. Que porra de sociedade é essa? Tá ligado? E aí, vamos lá. Vamos ler aqui o artigo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele estabelece que nenhuma criança ou adolescente... Não, eu quero ler o artigo mesmo, cara. Eu não quero... Estatuto da Criança e Adolescente, lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Eu quero o artigo 5º. O artigo 5º, ele diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E aí, eu fui ler que não está conseguindo ser pautado isso, os pais não conseguem ser responsabilizados porque eles deram direito ao Ítalo Santos e a outros, os pais, eles, por terem esse direito paternal e maternal, é liberado fazer isso. Mas o ECA não permite esta merda. O ECA, o Instituto da Criança e Adolescente, que inclusive, vez ou outra, querem rasgar aí pra culpar menor de idade. Tá ligado? Tipo assim, vez ou outra querem falar que o ECA protege bandido e que não sei o que e tal. Tá aí. A barbárie. Quando a gente não tem uma lei funcionando, quando a gente não tem uma lei sendo respeitada. E aí precisa vir um criador de conteúdo, mais uma vez o conteúdo, pautando a sociedade, talvez salvando umas crianças aí, tipo, de um assunto bizarramente sério, para que a gente possa discutir. O que essa galera tava fazendo antes disso, gente? Qual que era a pauta, então, que era mais importante do que isso? Saca? Deixa eu ler os comentários de vocês aqui, porque eu me exaltei um pouco. Desculpa ter me exaltado, mas vamos lá. A direita tá falando que esse assunto é cortina de fumaça pro Xandão. Cara, assim, a gente vai reagir o vídeo aqui e eu acho que o Felca ele fez um trabalho muito correto, ele não pautou politicamente, em termos de viés político, essa discussão. Eu acho que toda a questão ideológica, ela vem depois do vídeo, saca? Tipo assim, das pessoas encaixando aquilo ali na sua ideologia.
tem, cara, coisas absurdas, noções absurdas em relação à regulamentação das redes sociais, muito pautadas numa visão torpe, numa visão preconceituosa do que seria uma regulamentação, e que isso vem dos dois lados, tá? Pior é uma personalidade bem radical de direita dizendo que vai criar a lei Felca, sendo que o ECA e ele deveria saber de qual, é isso. Já tem um projeto que foi aprovado pelo Senado há alguns meses e está travado na Câmara. Agora que veio o assunto, eles decidiram lembrar do projeto. Não sei ao certo como funciona, mas vi algumas pessoas querendo defender o Ítalo e toda a merda que aconteceu, dizendo que a moça era emancipada, então tá tudo... Cara, isso daqui pra mim é o bagulho mais absurdo do planeta. Cara, tipo assim, é uma criança. Sacou? A menina é menor de idade. Cara, quando a gente tinha 16, 17 anos, a gente era uma ameba. Sacou? A pessoa que você é hoje e a pessoa que você era com 17 anos são completamente distintas. Tipo assim, não tem como. Ah, me emancipei. Mano, foda-se. Sabe qual é? Foda-se. Isso não garante que você é uma pessoa pronta pra estar em sociedade tomando decisões assim. Ah, mas pode votar. É outra discussão. É outra discussão. Tá? É outra discussão. E que eu acho que cabe também, tá? Mas é outra discussão. E eu acho sim que 16 anos já está apto para votar. Você não é nem obrigado com 16, você é obrigado maior de idade. Então, tipo assim, isso aí por si só já fica. O Antônio trouxe um ponto aqui que eu acho relevante, tá? A opinião pública sempre foi um algoritmo, mas antes ela era criada pela mídia tradicional. 100% de acordo, Antônio. 100% de acordo. Você gabaritou aqui a situação, tá ligado? Tipo assim, o que a gente tem hoje é uma pulverização, mas só que veja bem, eu concordo com você, mas eu tenho uma crítica não ao seu ponto, uma crítica à visão que a gente tem. A mídia hegemônica, Globo, jornal, etc., ela, querendo ou não, ela segue ritos editoriais, ela segue técnicas editoriais para que uma informação ela seja passada, ela seja curada e seja passada ao grande público. Ela tem um viés muito claro, ela tem uma defesa, ela tem uma série de coisas, mas ainda assim existem técnicas editoriais, ritos editoriais que garantem que aquela informação ela vai ser o mais bem curada possível para que ela atinja o objetivo dela. Nas redes sociais, não. E a Globo, ela tem que responder caso ela cometa uma inverdade, ela pode ser processada e tal. As redes sociais, não. E assim, mas, pô, quem tá postando sou eu, o perfil do Hector que tá postando, não é o perfil da Globo. Beleza, eu tenho que ser responsabilizado também, mas quem promoveu aquilo dali, quem, tipo assim, fez aquilo ali ganhar mais lastro do que deveria, são as redes sociais. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter aqui em termos de algoritmo, beleza? Então, galera, sem mais delongas, vamos aqui. Eu fiz esse prelúdio, eu achei importante. Eu trouxe também aqui, gente, alguns dados pra gente debater. Eu trouxe aqui algumas coisas, trouxe uns relatórios aqui pra mostrar pra vocês. O Felca dá um alerta aqui no início de gatilho, tá? Tipo, porque é um tema muito sensível. É um tema muito sensível. Eu peço que se você não está afim, cara, pode sair da live de boa, tipo, não tem nenhum problema, só deixa seu like antes de sair, porque seu like é importante pra mim. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, e precisa falar, cara, bastante. A Lara trouxe um ponto aqui, antes da gente começar. Infelizmente, criança ainda não é vista como sujeito de direito. O ECA foi criado só em 90, qualquer pauta é considerada mais importante. Me assusta muito a visão da gente. A gente foi criado assim, cara. Tipo assim, a minha mãe não tinha essa consciência que talvez eu tenha hoje, de como a criança ela não pode ter escolha, ela não pode ter direito, ela não pode ter uma série de coisas, sabe? Tipo assim, me assusta muito essa visão, essa falta de noção, de criar a criança como um completo nada, uma geleia que se mexe, sacou? Mas na hora, tipo assim, de colher as benesses, foda-se, né? Que o mercado de entretenimento infantil é muito isso. E a gente vai discutir aqui também. Antônio, pô, eu sei que você é pai e tal, então eu sei que isso deve ser um tema 4 vezes, você tem 4 filhos, né? Então deve ser 4 vezes mais sensível pra você. Então, irmão, obrigado. Desculpa trazer essa pauta aqui, mas eu acho que a gente precisa discutir, tá? Então, se você é pai, se você for mãe, você achar que isso aqui é um tema muito sensível, tá de boa, tipo, não tem nenhum problema. Eu só acho que a gente precisa trazer, e eu vou tentar pautar isso daqui, vou até pular as partes lá que tem as exposições e tal, por mais que o Fecal tenha sido muito respeitoso, ainda assim eu acho que não é válido a gente trazer aqui, beleza? Então vamos lá. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila! Ei! Eu já fui com medo de novo. Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. Isso que eu tô vendo, né?
O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega views, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado? E como desgraça que dá views, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual a esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Cara, antes dele entrar nisso daqui, ai, mano, a gente viu esse vídeo no sábado à noite, assim, e foi bem incômodo, assim, tipo, eu acho que a gente precisa discutir uma parada muito importante aqui, que é o seguinte, cara, qual que é o meu ponto com esse vídeo, e o Felca, ele trata disso, mas eu quero aprofundar um pouco mais essa discussão, é que a gente tem uma urgência muito grande em falar de regulamentação de rede social. A gente precisa falar disso, porque o Felca, ele mostra no vídeo, eu já tô dando um spoiler aqui, porque não sei se a gente vai chegar lá, não sei como é que vai ser aqui o andamento, o algoritmo ele pode ser treinado para esse conteúdo muito voltado para esse conteúdo infantil mais sexualizado e tal, e como isso é muito ligado ao lucro, né, tipo, como a gente, usando esse capital nuvem, a gente tem... A gente não, né? A sociedade, uma parte da sociedade tem lucrado com isso. E é muito doido a gente observar como tudo é produto, inclusive criança é produto. Se gera dinheiro, o algoritmo entrega. Eu quero trazer daqui a pouquinho, não sei, eu acho que eu vou trazer depois dessa parte aqui, tipo, que ele falar dos adultos, das crianças influências aí e tal, mas eu quero trazer alguns dados sobre consumo de crianças na internet, que eu acho que é importante vocês entenderem também por que essa publicidade voltada para o público infantil, ela é tão forte na internet. Você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. Meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já, eu durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. A escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Porra, mano, eu adorava a escola porque eu podia comer qualquer coisa na hora do intervalo, escondido da minha mãe, porque eu era criança gordinha, então eu ficava ansioso pro intervalo. Essas crianças aí não sabem viver, não. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Falar, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? Galera, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu já pensei, assim, na idade dele, tá ligado? Tipo assim, o meu medo é que esse moleque não se arrependa. Assim, tipo, cara, de vez em quando aparecem uns textos, assim, do Facebook, quando eu tinha, sei lá, 2006, ali, 2007, que eu tinha uns 15, 16 anos, assim, que eu fico olhando assim, eu falo, caralho, eu era uma ameba, tá ligado? A minha esperança é que essa criança, ela consiga sair das trevas que ela tá aí, porque, tipo, cara... Não, tá ligado? A realidade não funciona assim, mas é isso, a gente tá ouvindo, né? Tipo, a internet tá entregando isso daí porque, tipo, gera esse rage bait. Mas a gente mimizenta que dá desculpa pelo exatamente, fracasso exatamente. Ninguém tem culpa pelo seu fracasso, sim, somente você. Então, se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai... Aí, vocês que estão vendo a porra da live aqui, vocês estão vendo essa live aqui por culpa tua, ninguém te obrigou a estar aqui, tá?
era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, faça. Exatamente. Entende? Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar. Cara, agora eu entendo todo o ódio que vocês têm de carioca. Tipo assim, eu nunca tinha tido raiva de carioca, eu sempre fiquei meio sem entender porque que as pessoas tinham tanta raiva de carioca. Esse moleque, ele personificou o que é a raiva de ser carioca. Caralho, eu tô com muita raiva de ser carioca agora com esse moleque. Eu vou tentar não chiar na live de hoje. Vai tomar no cu! Porra. Moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não. Com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava. Cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara, porque ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Não, eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Paciente afogando o próprio sangue. Eu juro por Deus, cara, se meu filho posta um negócio aqui desse na internet, sem mandar um kkk no final, sem falar que é meme debochado, vocês vão ver o ECA ser rasgado nessa casa. Tipo, tá proibido de usar a internet, tá proibido de fazer qualquer coisa na vida. Caralho, que ódio. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente... Sabe o que é doido? É que provavelmente o pai dele falou isso e ele repetiu. Ele ouviu isso aqui num churrasco, ouvindo só pra contrariar na casa dele, assim, de domingo. Piscininha de plástico, ele tava na piscininha de plástico. E aí o pai dele fez essa piada e ele achou incrível, sacou? E aí ele repetiu no podcast. Ai, caralho! Não tá mentindo nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. Pode. Aqui porque ele tá pode. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Vou oferecer trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim vendo a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, a gente não consegue. As pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via
a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A Cara, culpa que ela sentiu. Eu gosto muito de observar uma parada, não sei se vocês reparam isso, mas como essa molecada mais nova, eles estão mais articulados por conta da internet. A internet, cara, essa menina deve ter uns 11 anos. E, tipo assim, olha a articulação dela, a facilidade que ela tem pra tratar com. Eu vi muito isso, eu observei muito isso naquela treta da Antonella Braga com o filho do Luciano Huck, que não sei o que e tal. Eu vi muito isso, assim, tipo, cara, como essas pessoas, elas são articuladas dentro de uma linguagem internética, né? E, mano, essa menina, coitada, cara, tipo, porque de fato, assim, galera, é muito difícil você ver que você tá sofrendo um abuso, ver que você tá numa relação ruim, quando você tá no meio dela, sabe? O distanciamento histórico, se afastar desse tipo de coisa, é o que faz com que você se dê conta. Ela tem 18 anos já, a Isabela trouxe aqui pra gente, tipo, eu não sabia que ela tinha 18. Pô, que isso, cara, maior cara de novinha, assim, maior cara de criança, acho que ela tinha uns 11, 12. Enfim, desculpa, Bel. Mas assim, ainda assim você é muito articulada. Com 18 anos eu não tinha 10% dessa oratória aí. Mas é muito doido você perceber que quando você tá no meio de um relacionamento abusivo, nesse caso é um relacionamento abusivo, você não percebe, sabe? Tipo assim, a Larissa Manoela aí deu todo aquele furor lá com a Larissa Manoela, que não tinha dinheiro pra comprar o milho e tal, e é muito parecido com essa história, sabe? Tipo, e coitada, mano, essa menina vai se culpar o resto da vida porque na cabeça dela e de quem vendeu isso pra ela, no caso os pais, ela não ter se posicionado o suficiente foi o que fez tudo dar errado, sabe? Tipo assim. E aí, olhando numa lógica de modelo de negócio, se o teu negócio ele tá todo apoiado em cima de um conteúdo nesse formato, e esse conteúdo nesse formato ele traz alguns perigos pro modelo de negócio em si, você não precificar isso, você não tem um negócio, sabe? Tipo assim, cara, é foda. É foda. É foda. É foda. Tipo, coitada, mano. Coitado dessa menina, tá? E esses pais delas aí também, tipo assim, cara, eles muito provavelmente não entenderam o buraco que eles enfiaram a filha deles, assim. Tipo, essa menina vai ser. Cara, tomara muito que ela saia dessa, mano. Tipo, essa menina vai precisar de muita ajuda, galera. Muita ajuda. Vocês não têm ideia, assim. Tipo, a gente não tem ideia. Nem ela. O trauma? Em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia, então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Cara, eu nem acho, Felca, como se ele fosse ver isso daqui, né? Mas eu nem acho que é um problema novo, assim. Tipo, a gente desde sempre aí tem, cara, a quantidade absurda de artistas. Pô, Macaulay Culkin, mano. Vocês lembram? Assim, tipo, esqueceram de mim, a galera que era dos anos 90 aí, tipo, Michael Jackson e tal, toda aquela situação. Inclusive, o documentário da HBO que mostra o lado de um dos meninos que foi abusado, assim, pelo Michael Jackson, cara, é asqueroso, assim, é um negócio que, tipo, cara, é muito difícil ouvir Michael Jackson depois de assistir aquele documentário, assim, é muito difícil, assim, muito difícil. E, cara, a adultização de criança a gente tem desde sempre, assim, tipo, o conteúdo
É porque é isso, cara. Deixa eu trazer alguns dados aqui que eu acho importante trazer. Eu até trouxe aqui, tipo, pra poder mostrar. Deixa eu só ver como é que vai ficar aqui. Então, olha só, cara, eu fiz uma pesquisa aqui, eu trouxe alguns dados e eu vou mostrar a fonte desses dados também pra vocês não me chamarem de mentiroso, tá? A geração alfa e o poder de consumo. O poder de compra direto. A geração alfa, crianças nascidas a partir de 2010, movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano. É um mercado consumidor de 100 bilhões de dólares por ano. A influência familiar. A influência familiar deles vai muito além do próprio dinheiro. Eles impactam quase metade, 49% das decisões de compra em famílias com maior renda. A pesquisa mostra que 50% das decisões de compra dos pais, homens, são influenciadas pelos filhos, enquanto 34% das mães são influenciadas. 97% dos pais aprendem sobre novas marcas ou produtos através de seus filhos da geração alfa. 77% dos pais estão aprendendo gíria dos filhos, aí aqui é inglês, né? His ou drip, para se conectar com eles. O movimento de influencer, essa geração é crítica e vocal. 50% dos pais já viram ou compartilharam conteúdo de desinfluências, que são vídeos que alertam contra produtos específicos. A influência da geração alfa está levando os pais a usar plataformas como o YouTube, um aumento de 78% no engajamento dos pais, TikTok e Roblox. A geração alfa é surpreendentemente consciente financeiramente e consciente de custos, e financeiramente experiente, o que torna consumidores mais exigentes. Esses dados aqui, galera, são dessa publicação aqui, desse guide aqui, né, tipo, falando da geração alfa, mostrando mais ou menos o quanto que eles estão consumindo, o que eles recebem de salário, não, de mesada ali e tal. Cara, tem muito dado interessante aqui, tipo, eu não sei como disponibilizar isso aqui pra vocês, mas vocês confiem em mim aí, vocês vão ver isso daqui em algum momento, eu dou um jeito de mandar pra vocês isso aqui, se vocês tiverem interesse, mas eu só posso mandar isso aqui pra você, se você deixar o teu like e comentar nesse vídeo aqui pedindo também, que aí fica mais fácil pra gente achar um caminho aqui, um subterfúgio pra compartilhar. Gancho aqui agora pra você engajar, beleza? Então, voltando aqui pro vídeo do Felca, mas só pra vocês entenderem por que eu tô falando disso, cara. Porque é muito dinheiro na mesa, tá ligado? O conteúdo infantil tem muito dinheiro. E assim, o crescimento do público infantil no YouTube, ele traz alguns desdobramentos muito grandes, porque no YouTube você consegue prender a criança por mais tempo e você consegue incutir muito mais propaganda. Eu não lembro, cara, eu procurei muito pra essa live aqui, mas há uns 2 anos atrás eu li um artigo acho que foi do The Atlantic, que falava sobre o maior perfil do YouTube americano antes do MrBeast assumir. Tem uns 2, 3 anos isso, mais ou menos. Que era o perfil de um moleque de 10 anos de idade que ficava experimentando brinquedo o dia inteiro. Só que o moleque tinha a vida dos sonhos, assim, ele era o riquinho rico, sabe? Tipo, e cara, experimentar brinquedo quando tu é criança, quando tu tá brincando, tu é criança, tu tá brincando, e aí tu chega a ter um amiguinho com um boneco, com uma Barbie, com um skate, com um patinete melhor que o teu, mais bonito que o teu, mais novo que o teu, mano, na hora tu vai virar pro teu pai, tu vai fazer aquela cara de cachorro-pidão e vai pedir, tá ligado? Então a propaganda, ela é muito forte nisso, nesse aspecto. A criança, ela é muito sugestionável, ela não tem a formação completa dela ainda pra poder entender, tipo, o que é o consumo, de fato, e quais os impactos desse consumo na saúde familiar, na saúde financeira familiar. Então, tipo assim, é muito perigoso, tanto é que a gente tem regulamentação, a gente tem uma série de coisas justamente pra proteger disso, porque, tipo, cara, tem muita gente que não tem aquela coisa basiquinha que a gente falava antigamente. Como é que é o nome daquela palavrinha? Ética. Sacou? O nosso mercado tem cada dia mais perdido a sua ética. E a gente não discute isso em lugar algum na internet. Qual a ética do profissional da comunicação, do profissional do marketing, do profissional criativo? É nessas horas que o ensino superior faz falta, porque isso é uma pauta dentro do ensino superior, sabe? Tipo, mas as formações livres, elas não discutem. Quando discutem, é sempre de uma maneira muito velada, porque não é sedutor, não é vendável você falar de ética, falar que você não pode fazer tudo pelo resultado, sacou? As paradas mais cabulosas. Faz sentido essa brisa ou eu tô viajando aqui? Tipo, quero a opinião de vocês também. Que envolve criança em conteúdo nefasto, é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu
facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com... Cara, é como se Carrossel, tipo, fosse legalize. Assim, galera, não vamos mentir também. Tipo, porra, 13, 14 anos, tu tá ali com o hormônio na testa, sacou? Tipo assim, rola beijinho, rola mão lá, mão cá, rola experiências sexuais pelas primeiras vezes e tal. Tipo, porra, não vamos também ser pudico, sabe? Mas não numa casa supervisionada por um adulto, né, filmando tudo, sacou? A gente perdeu o direito à intimidade, assim, tipo, tu vê que é uma parada armada, claramente isso aqui é armado, sacou? É um reality show, é entretenimento. Muitas aspas aqui no entretenimento, tá? O outro, e as crianças tudo chipando, tendo crush, mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Tá com muita fome, não. Eu já fui comendo hoje mesmo. Brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi a visada. Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha... Essa menina... Tudo que eu vejo dessa menina, assim, cara, me dá muito nervoso, mano. Essa menina, tipo... Eu não sei se vocês lembram, caralho. Apareceu no Twitter pra mim essa porra. Essa menina perdeu um neném, cara. Tipo assim, uma suposta gravidez e o maluco tava lá filmando, tá ligado? Tipo, dentro da porra da mina na cama, toda fodida, toda arrebentada. A cabeça dessa criança, cara. Tipo, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. 12 anos. Ela continuou com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo? É, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem. Eu não sei se vocês estão ligados, mas a VTube, tá ligado? A VTube, ela fazia conteúdo voltado pra adolescente. E aí, tipo assim, cara, uma das primeiras vezes que eu vi a VTube na minha vida foi com uma prima minha, tipo assim, mostrando um conteúdo dela, e olha só, tem 7 anos esse vídeo, que é um vídeo da VTube ensinando como beijar de língua pela primeira vez, sacou? Só que, tipo assim, cara, é um conteúdinho muito, muito bobinho. Assim, É tão molhada a boca que parece que é
ela literalmente tá ensinando e tal, tipo, como beijar na boca, que não sei o quê. E é um conteúdo pra adolescente, tá? Tipo, não é um conteúdo, tipo, pra adulto ficar esquisito, assim, tipo... E ela falando como foi o primeiro beijo dela, que não sei o quê e tal. Tipo, aqui, ó, tem um outro vídeo dela falando como é que ela perdeu o bebê. Esse aqui é de 10 anos atrás, sabe? Tipo assim, cara, mas ela é uma adolescente, tipo assim, tem problemáticas? Tem, mas tipo assim, você vê que tem outra noção de responsabilidade aqui, sabe? Tipo assim, isso aqui é um tutorial, cara. A mina tá fazendo um tutorial de como, porra, foi perder o bebê, mostrando como é que é compartilhar a experiência. A gente não tinha muito isso na nossa adolescência, né? Tipo, o que a gente tinha, pô, na minha época eu tinha fóruns do Orkut que eu ia pesquisar essas merdas, assim, pra saber como é que era, sabe? Tipo assim, ai, como é que é transar? Ai, como é que é beijar? Ai, quando que passa a mão na bunda e tal? Tinha alguns ritos, assim. Agora, essa molecada tem a internet pra ensinar isso pra eles, só que assim, cara, numa proporção, assim, tipo, infinitamente maior e sem nenhum filtro, sacou? Sem nenhum filtro. Por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento ainda... Eu não quero... Isso aqui eu não quero... Eu, parte da forma que ela age é por esse ambiente. Entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa e tanto. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... Isso? É. Esse vídeo aqui, mano, ele repete esse vídeo lá na frente, assim, tipo, a cara da menina de que, tipo assim, ela não tá nem um pouco você é... Isso? É. Olha isso. Ela faz a mesma coisa do Felco aqui agora, tipo assim, mano, olha essa coitada, cara, ela não quer ir dançar, tipo assim, olha a quantidade de marmã. Cara, isso é absurdo. 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público. Cara, sabe uma outra parada doida que eu assisti isso aqui agora, eu lembrei? Vocês lembram? Porra, eu não vou lembrar, cara. Mas tinha umas bandinhas infantis de axé. Mano, olha o tamanho dessas crianças. Vocês lembram dessa parada? Que, tipo assim, será que tem vídeo no YouTube disso, cara? Porque, tipo assim, eu lembro que eles eram muito pequenos, assim, eles eram pequenos pra mim já, sabe? Tipo... Cadê? Eu queria muito ver, tipo assim, se era uma parada hipersexualizada, sabe? Tipo... Mano... Caralho. Ai, galera, o Brasil é essa porra mesmo, desde sempre. A gente cresceu vendo essa merda aqui, tipo, a gente dançou essas merda aqui, tipo... Foi de brincadeira, te vi uma vez e me apaixonei. A gente tá aqui, tipo, só girando em círculo mesmo. Tipo, puta que pariu, mano. Caralho. Vai tomar no cu, mano. De 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios. Um pós-operatório, enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça... Cara, não, eu acho que vai além, cara. Eu acho que ela não tá só fazendo passinho na cabeça dela. Ela trata como trabalho. Ela trata como uma maneira de sair da condição que ela tá. Eu estou inferindo aqui,
que ela tinha uma condição financeira, social e tal, que ela não gostava, que a desagradava, tá? É uma inferência, eu estou inferindo, tá? Mas pela seriedade com ela trata isso, tipo assim, cara, é trabalho. Ela encara como trabalho. Ela encara como trabalho, sabe? Tipo assim, sei lá. Do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos, quanto tem dos Caroline Dress. Essa daqui eu não vou ver, não. Essa daqui eu não vou ver, tipo assim, cara. Essa daqui foi. Essa daqui não dá. Resumindo muito a história, assim, tipo, essa menina, a mãe dela, ela começou a fazer vídeo dançando e os predadores sexuais todos chegaram, tipo, até a menina, e no chegar a menina, a mãe percebeu que tava dando engajamento, e ela abriu, tipo, um OnlyFans pra filha dela, com a menina, enfim. Cara, essa história aqui pra mim é grotesca, assim, tipo, ela é grotesca num nível que não dá, assim, não dá. Condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais. Assim, não precisaria pedir desculpas, porque a gente só tem pessoas adultas e de bem aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu fiquei muito incomodado com essa situação, tá? Tipo assim, foi uma parada que me incomodou demais, assim. Então eu prefiro, por mim, não nem por você, assim, por mim, tá? Eu prefiro pular, porque tipo, essa história, mano, a da Camilinha já é um nível surreal, assim. A história dessa menina, puta que pariu, assim, inacreditável. E inacreditável saber que essa porra é comum, tá ligado? Não. Como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem até porque, tipo assim, cara, é porque essa menina, essa Camilinha, eu não vou nem falar da outra, assim, tipo, a Camilinha, ela não deve frequentar a escola. Mas essas meninas, tipo, aquele caso lá da Antonella e tal, tipo assim, cara, é porque também não é incentivado pelos pais, né? Então talvez não seja o melhor exemplo. Mas, tipo assim, cara, vamos supor que essa Camilinha vai pra escola, assim, tipo, ela vê os pais dos amiguinhos dela, porque ela é uma criança, então, tipo assim, ela vê os pais dos amiguinhos dela, tipo assim, levando no colégio, pagando o lanche da cantina, que não sei o quê. No começo pode parecer irado, tipo assim, porra, sou autossuficiente, tenho meu próprio salário, tenho meu próprio dinheiro, não preciso dos meus pais pra nada, que não sei o que e tal. Mas, cara, vai ter alguns momentos assim, tipo, um momento que essa menina tá num dia merda dessa menina, e a gente tem quando adolescente também, a gente só não sabe identificar, ela não tem pra quem falar, ela vai falar pra aquele merda que vai botar um iPhone na cara dela e vai ficar filmando, sabe? Tipo, pra fazer publi do Tigrinho, pra mandar ela dançar, sabe? Tipo assim, ela não tem o direito. E, cara, o pior, eu acho que o pior de tudo é isso, tipo assim, essas crianças, elas não têm direito ao esquecimento, sabe? Tipo assim, a Bel, lá da Bel pra meninas, tipo assim, mano, ela vai ser pra sempre a Bel. E as pessoas sempre vão lembrar dela e dos pais dela como abusadores, independente do que aconteça, sabe? Tipo assim, os pais delas, que os pais delas se redimam, assim, que eles, porra, eles façam tudo possível pra nunca mais acontecer nenhum problema, nem com ela, nem com a irmã dela, que não sei o que e tal, que eles façam tudo sempre melhor.
vai ser estigmatizada pra sempre, vai perseguir ela pra sempre, tá ligado? Essa Camilinha, cara, mano, coitada dessa menina. A outra, a Carol Dreyer ali, mano, puta que pariu. Eu tava até falando com a Gabi, assim, é papo de ter aquele programa de proteção de testemunha, sabe? Tipo, de você mudar de nome, mudar de cidade, mudar de tudo, assim, tipo... A gente perdeu essa capacidade de entender que o que a gente faz não é mais local, não é mais demográfico. O que a gente faz fica, galera. O que a gente faz fica na internet. E é muito fácil você cair nas mãos erradas e conteúdos seus, stories seus, fotos suas estarem sendo usadas aí e você nem sabe, sacou? É muito fácil. Então, a gente precisa discutir sobre isso, mano. A gente precisa responsabilizar os detentores do meio de produção, no caso aqui, os donos feudais, os senhores feudais da internet. Eles precisam ter responsabilidade sobre o terreno deles. Precisam. Deveria te proteger, se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vê inteiro um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo... Cara, a gente falava muito de social media no começo da Coco, né? E... deixa eu até puxar aqui. A gente falava muito de social media no começo da Coco. E teve um período que a gente começou a ser muito seguido por assessor de imprensa. Assim, a gente teve uma fase ali, tipo, que muitos assessores de imprensa seguiam a gente, porque eles estavam entrando na internet, e a gente mostrava muito como a internet funcionava, principalmente o Instagram, que era a principal plataforma na época. A gente tá falando de 2017, 2018 e tal. E eu lembro, cara, que tinha umas... E, pô, pelo amor de Deus, tá, cara? Isso aqui não é uma ilação, não tô acusando a pessoa de nada e tal. Eu vou compartilhar o meu incômodo, assim. Eu lembro que tinha uma mãe que ela seguia a gente com o perfil da filha dela, que a filha dela era modelo, né, tipo, modelo infantil, fazia foto de roupa, de marcas de roupa infantil e tal, e de outras coisas, e ela queria emplacar a filha como influenciadora, então ela, tipo assim, era a mãe realmente que administrava, mas eu lembro do meu incômodo, assim, mano, tipo, daquela criança me seguindo, eu sempre tirava, assim, sabe, tipo, quando vinha esses perfis, assim, eu sempre tirava porque me incomodava demais, assim, tipo, era um incômodo muito grande, porque caralho, sabe? Pô, eu falo palavrão, eu brinco, tipo assim, pô, de vez em quando eu posso soltar alguma coisa aqui mais adulta e tal. E, mano, mal ou bem era a fotinha de uma criança me olhando, por mais que fosse a mãe, tá ligado? Eu não tinha controle disso. Então, e tem um ponto também aqui que eu acho que a gente tem que pensar, cara, é que o fato do perfil ter o nome da criança, ter a foto da criança, dá uma noção pra criança que aquilo ali também é ela, aquele perfil também é dela, sabe? Então, em que invariavelmente ela pode reivindicar aquilo dali. E assim, só um outro ponto importante é que o Brasil tem algumas regulamentações, o mundo tem algumas regulamentações, o Brasil tem algumas também, porque, por exemplo, no Brasil é proibido menor de 13 anos de idade criar perfil em rede social, sacou? Então, tipo, isso é um ponto, é proibido por lei, não pode. Se tiver, o próprio Instagram derruba automaticamente, TikTok e tal. Mas a gente sabe que tem muitos aqui, né? Tipo, mas enfim, é só compartilhando esse caso com vocês, assim, que tipo, era uma parada que me incomodava demais, assim. De restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal
mal intencionado buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo. Isso aqui é o que mais me choca, tá, galera? Porque a gente tende a achar que pornografia infantil, esse tipo de coisa, tá em fórum esquisito da internet, sabe? Tipo assim, não, isso aqui é um 4chan, isso aqui é um Telegram, isso aqui é... Não, cara, isso aqui é no feed do Instagram, é no feed do TikTok, é no feed do Twitter, sacou? É foda, é foda. De crianças em formas sugestivas e propaga pra quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa pra isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. E é completamente inaceitável pra mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários, que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje. Tem que acontecer para ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Cara, isso aqui... Enfim, quem entende o mínimo de rede social sabe o que ele tá fazendo, o que ele vai fazer ali como teste, mas basicamente ele cria uma conta do zero, vai curtindo, vai interagindo ali e começa a aparecer muito disso pra ele. Eu acho que é aqui que entra o ponto principal, assim, tipo... É responsabilidade de quem criou o conteúdo, porque, tipo assim, vamos lá. Pra fazer um vídeo de uma criança numa posição mais XYZ, com uma roupa curta e tal, existe uma preparação, existe uma produção. Eu concordo com isso. Tipo assim, existe vestir a criança, existe orientar a criança, existe pegar o telefone, existe filmar, existe editar, existe colocar musiquinha, existe colocar uma legenda, existe, tipo, subir esse vídeo no aplicativo, existe apertar o botão publicar. Isso é inegável. Existe toda uma força de trabalho ali, tipo, pra fazer esse conteúdo existir. Inegável isso daí. E essa pessoa ela tem que ser responsabilizada. Só que essa pessoa, ao fazer todas essas ações, ela, antes disso, ela precisou criar uma conta nessa rede social. E essa rede social, ela aceitou a criação dessa conta e das informações nelas contidas. Essa pessoa aceitou os termos de uso dessa rede social. Essa rede social ela tem direitos de imagem, ela tem uma série de coisas que está ali nos guias que você aceita, os termos de autorização que você aceita quando você cria uma conta. Mas a rede social, ela não é obrigada a aceitar a criação de qualquer conta. E aí, óbvio, a pessoa burlou a Hector, mas a pessoa burlou que não sei o que e tal. Mas não é possível que com tanta tecnologia, não é possível que com tanta coisa de IA e de... porra, não quer usar IA pra tudo? Usa pra isso, merda. Sabe? Tipo, por que não usa? Por que não é interessante investir nisso? Sabe? Tipo, por que não é interessante coibir isso? Por que não é interessante, tipo assim, a gente legislar em relação à responsabilidade que essa plataforma tem que ter? Porque, tipo assim, por mais que tenha tido todo um esforço do pai, do responsável, por fazer esse conteúdo sair da câmera do telefone e chegar até o feed, e o outro lado? Porque uma coisa é o combustível, esse conteúdo ele é o combustível, mas qual é o motor que tá fazendo isso girar? Sabe? Tem um adulto do outro lado, não é uma entidade cósmica, não é um deus, não é uma divindade que tá simplesmente entregando isso através de um sonho, através de uma intuição, através da borra do café que ficou no fundo da tua xícara, sabe? Não. Existe uma tecnologia que é gerida por pessoas, por adultos. Não são crianças também. Não são seres mágicos, gnomos que estão numa sala. Por que essas pessoas não podem ser responsabilizadas? Porque a elas só é dado o direito do ônus. Do bônus, aliás, e nunca do ônus. Por que a gente não pode ter essa discussão? Por que quando a gente tem essa discussão é visto como... o cerceamento malvadão do direito, da liberdade, uma liberdade difusa. Por que um merda como o Nicolas Ferreira, ele passa a jornada política inteira dele lutando contra a regulamentação das redes sociais e nessa hora ele quer surfar nessa pauta?
Por que é tão conveniente pra ele agora? Porque é um assunto? Saca? Por que a gente não pode estar falando? Por que a gente não pode dar responsabilidade a adulto quando adulto faz merda? Por que a gente tem que culpar só os pais? Eles são culpados. A pessoa que produziu esse conteúdo, ela é culpada. Mas não precisa ter um único culpado não, galera. Saca? E por que a gente não pode discutir isso de maneira séria? Por que discutir isso é idealismo? Por que a gente tem que aceitar essa merda? E, cara, quem tá falando aqui com vocês é alguém que trabalha com isso, mas por que a gente tem que aceitar isso de bom grado? Sabe? Porque tem uma entidade cósmica. É uma divindade? A gente tá tratando com uma divindade? Se a gente tá tratando com uma divindade, qual a maneira da gente fazer isso acontecer? O Neil Gaiman tem uma... Virou até uma série da Amazon, da Amazon Prime, mas na verdade é um livro dele que eu gosto muito, que é o American Gods, que são deuses americanos e tal. E a premissa da história basicamente é a seguinte: os deuses antigos, Zeus, Hefisto, aquela coisa toda, eles estão perdendo a popularidade deles. E o que dá poder a um deus é a popularidade que esse deus tem nesse mundo fictício, né? E aí, tipo, eles estão começando a brigar com os novos deuses, que é o dinheiro, a internet, a tecnologia, aquela coisa toda e tal. E aí cada um desses deuses é personificado em um personagem ali, e eles estão literalmente travando uma guerra, eles estão se estapeando, saindo na porrada, quebrando a cabeça um do outro e tal. E funciona numa lógica muito parecida com o que a gente vive hoje. É uma alegoria, mas é uma alegoria que faz bastante sentido, assim. Por que a gente não pode tratar esse Deus com a devida força que ele tem, sendo que ele é uma criação nossa? Sabe? Por quê? Enfim, só questionamentos aqui. A natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Eu vou avançar aqui porque ele mostra coisa, mas eu quero mostrar para vocês. Ou mais sucesso hiper comum, esses pedronormativos. Precisaria social e os falar com todos esse tipo de conteúdo. Aqui ele tem o algoritmo e tal, tipo assim, a galera nos comentários, link na bio, ele vai mostrar o esquema aqui de como que chega nesse lugar, mas aí eu não quero... O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar destruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam um pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, a tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando o aqui ele vai fazer o teste, foi mal, eu já tinha na praia, galera, em casa, falando. Esse assunto já deu calafrio, já passei um pouquinho aqui do ponto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Felca falou de algoritmo e eu quero falar de algoritmo aqui pra gente encerrar nosso papo, mas o Instagram, ele vem notificando isso pra gente nas entrelinhas, assim, tipo, que ele tem um algoritmo que tem falhado, o algoritmo do Instagram ele tem falhado na entrega do alcance das contas nos últimos meses, por isso que ele criou o repost, né, tipo, o botão de repost é quando você faz um intercâmbio do teu algoritmo com a tua audiência. Então, sempre que eu compartilho alguma coisa através do repost, eu estou, tipo assim, fazendo um intercâmbio de algoritmo. Eu estou compartilhando meu algoritmo com você. Se eu faço um stories, eu não necessariamente estou compartilhando meu algoritmo para você. Aquele conteúdo, ele não vai necessariamente aparecer para você mais vezes. Eu estou só, tipo assim, abrindo mão. Eu tô compartilhando aquilo, dando mais alcance, mais view para aquilo, mas se você não se interessar, entrar no perfil e interagir, você não tem. O repost não. O repost você é quase que obrigado a interagir
com esse conteúdo que eu tô compartilhando, porque eu tô compartilhando o meu algoritmo com você. E aí o Instagram, ele admitiu isso nas entrelinhas, e aí eu queria trazer para vocês uma teoria, uma tese que eu tenho sobre como que uma conta ela consegue ser mais ou menos entregue dentro da plataforma e como que isso é categorizado. Todo o conteúdo dentro do Instagram, ele é categorizado em 3 perfis, basicamente. Basicamente, o Instagram, ele vai te questionar se você tem um perfil ativo ou inativo, tá? E aí, aqui a gente está falando de um perfil ativo ou inativo enquanto criador de conteúdo, tá? Esse status, esse sistema de status, ele é mais ou menos o seguinte. O que faz o algoritmo reconhecer você como um criador ativo, né? Que é criador, tá, galera? Tipo assim, não tem nada a ver com putaria que vocês estão pensando aí, que eu sei que vocês são tudo pervertido. Então, tipo assim, o que é um criador ativo e um criador passivo? Para um criador ser... Opa! Como que eu puxo aqui? Ah, tá. Para um criador ele ser ativo, ele tem que ter o quê? Consistência. Então ele tem que postar de 3 a 4 vezes por semana. E ele precisa ter pelo menos 1.000 seguidores. Isso aqui para o Instagram. Tanto é que você vê essa mudança quando o Instagram anunciou Instagram Live seguidores. Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, o Instagram muda as regras, a Denils compartilhou aqui, ó, Instagram muda as regras e agora exige 1.000 seguidores para fazer lives. Então, isso aqui já é um sinal muito claro pra gente. E aí, tem uma coisa aqui que fica muito interessante quando a gente tem essa ramificação. Esse criador ativo, ele se divide em 3. E aqui, entenda que postar 3, 4 vezes por semana não necessariamente é feed, tá? Pode ser stories também. Existem 3 tipos de contas aqui, 3 categorias. A gente tem o lurker, que é o que consome conteúdo, mas raramente posta. A gente tem o criador inativo, que é aquele que tem seguidores e já postou antes, mas é inconsistente. Zona de perigo. A gente tem que sair disso daqui, se a gente quiser. E o criador ativo, que posta consistente, tem uma categorização, o perfil é categorizado adequadamente e, por consequência, ele tem uma preferência algorítmica. Vocês não vão me cobrar acento não, né? Tipo, eu não vou ficar aqui acentuando essa porra não. Então, basicamente, essa categoria intermediária de criador ativo é onde a maioria das contas com dificuldade ela fica estagnada dentro da plataforma. Você tem seguidores, você publicou conteúdo, mas o algoritmo, essencialmente, ele rebaixou o teu status. Então, como é que eu verifico esse status de criador, né? Para saber como é que tá meu status de criador. Eu tenho um método aqui que eu vou ensinar num curso novo que a gente vai lançar, mas eu dou de graça aqui para você, tá? Se você assistir as lives, comentar aqui e tal, se você me ajudar com engajamento, obviamente você recebe essa aula de graça. Então, o primeiro método é o seguinte, o teste do ícone de mais. Você vai acessar o perfil, deixa eu botar aqui no verbo certo, acessar o perfil de uma conta não relacionada. E você vai procurar dentro desse perfil, se você vir pessoas aleatórias que conhece ou perfis completamente não relacionados nas sugestões, ou você ainda não está categorizado como criador, ou o algoritmo está confuso sobre para quem entregar. Então esse aqui é o primeiro ponto aqui que a gente tira, tá? Tipo, a primeira maneira de você categorizar a tua conta e você entender. Só um parênteses aqui, por que eu tô explicando isso?
Porque a gente, enquanto criador de conteúdo, a gente tem responsabilidade em cima de disseminar a mensagem. Isso aqui é uma recomendação que serve tanto para você usar com seus clientes, quanto para você usar quando você tiver mensagens sérias, como essa aqui para passar. Para você entender como que é a disseminação de conteúdo dentro da plataforma que você trabalha, beleza? O segundo método, deixa eu copiar aqui, o método 2, ele é uma análise da aba de inspiração. Você vai acessar o painel profissional, vai abrir a aba de inspiração e, se você encontrar conteúdo semelhante ao que deseja criar, você está categorizado corretamente. Agora, se o conteúdo for aleatório em diferentes idiomas ou nichos não relacionados, igual o algoritmo ainda não entendeu a sua conta. E aí a gente vai para o terceiro método, que é o análise. Não, esse aqui eu vou deixar, esse aqui eu não vou falar para vocês, não. Esse aqui eu vou deixar como surpresa, porque a gente vai ter aí um lançamento, eu não vou fazer isso não, porque tipo, senão eu vou ficar dando muita coisa de graça aqui para vocês, e aí vocês são tudo vagabundo folgado, e vocês não vão querer. Então, galera, a gente precisa sim discutir sobre a regulamentação das redes sociais. Eu recomendo muito que vocês deem uma lida no tema também, que vocês não fiquem... Como é que eu posso dizer? Não fiquem presos só ao que eu trouxe de informação aqui. Leiam sobre esse projeto de lei, leiam sobre a regulamentação de redes sociais, defendam isso. A regulamentação de redes sociais é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso mercado. A gente precisa discutir isso em cômputo adulto. E, cara, contem comigo para discutir. Se vocês quiserem, a gente pode continuar discutindo esse tema aqui. Não o tema de, enfim, adultização e sexualização de criança, isso eu não quero mais falar, não. Mas a parte de regulamentação, se vocês quiserem, a gente pode estudar e fazer uma live, um vídeo inteiro sobre isso, porque eu acho que é muito válido. A gente pode tentar procurar advogados aqui para tentar trazer e incrementar esse assunto. Me comprometo, se vocês quiserem, a discutir isso de uma maneira mais técnica e procurar conteúdos mais técnicos sobre isso, porque eu acho que a gente precisa discutir, beleza? Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, você pode dar uma olhada aqui no canal, que a gente tem muito mais conteúdo, muito maneiro para te entregar, mas é importante que você também diga pra gente. Então comenta aqui o que você quer ver no canal. Me ajuda a te ajudar, quebra essa pra mim.